Era uma vez um mundo muito, muito pequeno. Com seres muito, muito pequenos. Os pequeninos viviam em harmonia com o mundo que eles escolheram habitar. Até que... uma substância estranha começou a matar os pequeninos. E os mais raivosos dos pequeninos começaram a destruir o mundo, que eles até então consideravam o melhor mundo de todos os mundos existentes. Mas o mundo deles não era tão passivo assim, não. E o mundo resolveu responder. A resposta veio sob a forma de um ataque coordenado aos pequeninos, mas esse ataque acabou destruindo também o resto de mundo que ainda existia. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, a gente vai falar desse mundo aí cheio de seres muito pequenos. A gente vai falar de seres pequenos que habitam o mundo que é você. Ahá! Falaremos então da sua relação com a sua microbiota. Antes mesmo da pandemia de Covid, tinha muita gente que amava um álcool em gel porque morria de medo das bactérias. Você tá com nojo de encostar na ferida dele, eu te conheço. Vou ter nojo de bereba, de peste bubônica. Mas você sabia que algumas bactérias podem ser bem importantes para sua saúde? De que forma micro-organismos do seu intestino podem te ajudar a não ficar doente? No corpo humano, o intestino, a pele e outras mucosas são colonizados por um grande número de micro-organismos, que coletivamente chamamos de microbioma. Nesse microbioma, não tem só bactérias, temos também fungos, vírus e alguns parasitas. Tem muita gente aqui. No intestino, temos um microbioma interessante, com variedade de funções e diversidade de micro-organismos. Por isso, vamos focar em falar da nossa relação com esse microbioma. O microbioma intestinal não é só um conjunto de figurantes no nosso corpo. Esses organismos que nos habitam têm uma atuação importante em várias funções, como no ritmo circadiano, nas respostas nutricionais, no metabolismo e na imunidade. Falando em imunidade, chegamos num ponto crucial. Nosso sistema imune está presente em vários tecidos, incluindo a mucosa intestinal. A relação entre o sistema imune e a sua microbiota é o relacionamento mais duradouro e importante da sua vida. Acredite! O seu Manuel e a dona Maria Ferreira da Silva, que neste ano completam 54 anos de casados. Do ponto de vista ecológico, nós evoluímos essa relação com a microbiota para um mutualismo. É o nosso organismo buscando sempre a paz interior. É impressionante, cara, como vocês gostam de falar de mim, cara. É impressionante, vocês não me deixam em paz. Mas Deus tá vendo, cara. Podemos dizer que um sistema imune saudável controla bem a microbiota e tolera a presença de bactérias comensais. É o sistema imune dizendo o tempo todo: prefiro ter paz do que ter razão. Vai brigar sozinho, porque hoje eu não brigo com mais ninguém. E assim, essa relação se mantém equilibrada. Porém, quando a imunidade não tem um funcionamento adequado ou quando a microbiota é afetada pelo uso de antibióticos ou alterações na dieta, por exemplo, essa relação pode ficar perturbada. E micro-organismos comensais podem ser oportunistas, aproveitando a susceptibilidade do organismo para se disseminar pelo corpo e provocar uma doença. Esse relacionamento nosso com a microbiota começa cedo na nossa vida. A colonização das mucosas é importante para a maturação do sistema imune. Os eventos mais importantes nessa educação do sistema imune ocorrem nos primeiros anos de vida, e assim, até mais ou menos os 3 anos de idade, exibimos uma grande variedade em nossa microbiota. A colonização do nosso corpo pelos micro-organismos comensais ocorre principalmente no nascimento, quando desenvolvemos uma microbiota que tem origem na microbiota materna. Estudos com modelos animais germ-free, animais que não têm microbiota, mostram que a ausência de micro-organismos comensais está associada a defeitos na arquitetura de órgãos linfóides e também na resposta imune. Nesses animais, a ausência de microbiota também induz um desequilíbrio nas respostas de linfócitos T, nas respostas que regulam o sistema imune, e uma redução na resposta humoral mediada por anticorpos do tipo IgA, que são os anticorpos muito importantes na imunidade da mucosa.
Além disso, há evidências de que a colonização do intestino pela microbiota no início da vida é importante para estabelecer um ambiente imunorregulado para a prevenção da indução de anticorpos do tipo IgE na mucosa, que são anticorpos envolvidos em alergia. Células do sistema imune mantêm esse relacionamento com a microbiota para que o seu organismo fique bem. Assim, além da microbiota estimular uma resposta de tolerância imunológica, a microbiota educa o sistema imune para que as respostas imunes não sejam exacerbadas ou aberrantes. Sim, porque a resposta imune exacerbada, o desequilíbrio nas respostas imunes, pode induzir ambientes muito inflamados e isso pode te deixar doente. Por isso, o sistema imune vive em paz com a sua microbiota. Nada de briga, tá? Sem briga. Nada de brigar, viu? Nada de brigar. Não vai ter briga, porra! Para viver em paz, células dendríticas intestinais capturam e processam antígenos, pedacinhos, das bactérias intestinais para apresentarem aos linfócitos T. Além disso, os anticorpos IgA e os peptídeos antimicrobianos, uma espécie de antibiótico natural, produzidos na mucosa intestinal, controlam as bactérias e mantêm a barreira da mucosa. Células T reguladoras e outros grupos de células T, como as TH17, participam da resposta imune da mucosa, garantindo uma barreira entre a microbiota e o organismo e mantendo a homeostase. Paz! Alterações no microbioma levam a respostas imunes desreguladas e a um organismo doente. E é por isso que microbiota desbalanceada está envolvida em doenças inflamatórias e metabólicas, por exemplo. E algumas pesquisas recentes mostram que até mesmo a Covid longa pode estar relacionada com alterações no microbioma. A Covid longa está associada a sintomas persistentes mesmo após 12 semanas do fim da infecção aguda. E dentre as hipóteses que explicam os sintomas da Covid longa, o desequilíbrio na microbiota causado pela infecção e pela resposta imune inflamatória é uma das hipóteses mais plausíveis. Há muitos pesquisadores que estudam hoje a nossa relação com a microbiota. A relação do sistema imune com a microbiota é uma relação muito interessante. Um depende do outro, e o nosso sistema imune depende dessa boa relação para existir harmoniosamente. Viu só? Que as bactérias que habitam seu corpo são importantes sim para você se manter saudável? Sua vida e sua saúde, em parte, dependem da composição do seu microbioma. Então, se empenhe nessa relação. Cuide da sua microbiotinha. Alimentação saudável, não tome antibióticos de maneira indiscriminada, evite o estresse e viva em paz com seus pequeninos. A sua saúde agradece. Escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não. Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta a Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta a Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta a Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.